Boa noite! Estamos aqui para mais um momento de reflexão pela Casa Espírita Maria de Nazaré. Eu sou a Arielle, sou trabalhadora da casa aqui de Poá. O dia hoje está estranho, mas são momentos estranhos que estamos vivendo, diferente, que nos põem a pensar, a raciocinar, não é mesmo? A refletir sobre nossas atitudes, sobre as atitudes do mundo. Hoje o tema que nós vamos abordar é confiança. Então sim, agora 18 horas. Então vamos para os nossos recados. Então, muito obrigada a todos que contribuíram com a campanha de fraternidade Alta de Souza ontem. Foi o nosso dia de arrecadação lá na sede da Casa Espírita Maria de Nazaré, aqui de Poá. O número de telefone é o 11 963 00 4552. Quem precisar entrar em contato, utilize esse número. É um número de celular, preferencialmente por WhatsApp, né? Porque nós não temos um trabalhador remunerado o tempo todo para ficar tomando conta deste número. Então, mas quem precisar, nós estamos com esse número para facilitar o contato, né? Lembrando que as nossas lives acontecem todos os dias às 18 horas, sempre tem um trabalhador aqui da casa pronto para a gente poder se conectar, entrar numa harmonia, vibrar pelo nosso planeta, vibrar por nós mesmos, né? Também nós temos atividades presenciais. Essas atividades acontecem quarta-feira às 20 horas da noite. É uma palestra pequena com passe magnético. A quinta-feira às 15 horas nós temos estudo de obras espíritas. Às 19 horas na sexta-feira, Evangelho segundo o Espiritismo. Domingo às 9 horas nós temos uma palestra também, todas abertas. Essas atividades todas estão abertas ao público. Ainda esse mês de janeiro, nós estamos com as atividades de assistência espiritual fechadas, somente para os médiuns, né? Para os trabalhadores da casa. Então, mas se tiver alguma urgência na segunda-feira e quiser, né, passar por uma entrevista, aí a gente recomenda às 18h30, mas somente em casos de emergência, tá bom? Bom, então neste momento, eu não sei se tá tudo bem, se alguém puder dar um ok para mim, porque deu uma oscilada, tá dando umas piscadas aqui em um pessoal que aparece para mim, travou o chat pelo jeito também, então vamos que vamos, né? Então, vamos neste momento tranquilizando o nosso corpo, tranquilizando o nosso espírito, nos conectando com o nosso protetor espiritual, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para receber as boas vibrações que vêm do mais alto. Essas boas vibrações vão adentrando o nosso lar, vão tranquilizando o nosso corpo, o nosso espírito e o nosso ambiente. E assim, esse ambiente vai ficando harmonizado, em equilíbrio, envolvendo a todos que residem conosco, e que possa essas boas vibrações impregnar as paredes do nosso lar e ali ficar depositadas, para que sempre que necessário nós possamos recorrer a essas boas vibrações e nos harmonizar novamente. E juntos vamos para a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Acredito que realmente tenha travado o chat para mim, tá? Só espero que esteja tudo certo. Bom, eu separei uma leitura. Olha, a curtida eu tô conseguindo ver. Obrigada, Brandina. Obrigada, Dona Norma. Da Cidinha, isso, curtidas eu tô conseguindo ter o feedback. Obrigada, gente, obrigada, vocês são maravilhosos, viu? Bom, então eu separei aqui um trechinho, né, do livro Sinal Verde, onde que fala sobre obstáculos, mas como eu falei, o tema é sobre confiança, né? Então, obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, o mesmo lugar, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Ou seja, quando pegamos o caminho errado, nós temos a certeza que aquele era o caminho errado. Mas, ou seja, necessitamos da experiência de passar pelo caminho. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Então, é um momento, né? Então, aqui ele pede confiança, né? Nós precisamos entregar o tempo a Deus. Nós somos muito crianças ainda, espiritualmente falando, e às vezes até maturamente, né? Emocionalmente, moralmente, somos ainda muito imaturos. Então, nós não temos condições de entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor, mas Jesus nos pediu para que pudéssemos confiar. Deus nos pede esse tempo, né, para que possamos confiar. Então, por mais que nós estamos passando por catástrofes, que sejam naturais, que sejam epidemiológicas, que sejam emocionais, sociais, nós ainda devemos confiar, né? Nós devemos entender que este momento é o momento de se apegar a Deus nas nossas orações, ter fé, porque tudo vai passar. E lembrar que este momento que nós estamos passando agora é a vida passageira, é a vida material, né? É um momento de experiência que o espírito está passando. E nós somos espíritos.
nós não somos somente esse corpo físico. Esse corpo físico está dando condições para que o espírito possa viver, possa se expressar, possa ter relacionamentos, né? Então, quando a gente vai buscar o significado de confiança no dicionário, quer dizer crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para se cumprir, né? Então, que possamos ter confiança no tempo de Deus. Mas é claro, nós devemos conservar o nosso corpo físico, nós devemos nos melhorar. Esse é o tempo de aproveitar, né? Estamos tendo uma oportunidade única de experiência, né? É um momento em que nos pede mais maturidade. Então vamos continuar com a nossa reforma íntima, vamos sim acreditar. Existe uma historinha que conta, né, do mestre e seus discípulos. Havia um mestre que ele vivia passando por vilarejos e ele estava numa área urbana, ou rural, desculpa. Ele estava passando pela zona rural e lá de longe ele viu aquele casebre, já vinha anoitecendo, e ele então falou para os seus discípulos: discípulos, vamos para aquela casa e lá nós vamos buscar, né, acolhida para passar essa noite. Quando ele chegou lá, ele viu aquele casebre todo descuidado, né? Já com rachaduras, colocando em risco até as pessoas que moravam ali dentro, e mesmo assim as pessoas estavam acomodadas, porque eram os seus lares, era a sua residência. Quando então eles foram olhar, o único sustento que eles tinham era uma vaquinha já velha que estava ali no pasto e que já nem dava mais leite, mas eles tinham uma imensidão de terra, um solo muito fértil para começar a plantar. Então naquele dia à noite ele se juntou com a família e ali então ele começou a contar do solo fértil, o quanto que aquelas terras poderiam gerar, né, de renda, de sustento para aquela família. E aí então chegou o fim da noite, eles foram dormir. No outro dia, eles falaram para os discípulos, né? O mestre, vai lá e joga a vaquinha lá no precipício. E aí, então, os discípulos falaram assim, mas mestre, como é o único sustento dessa família? Como que eles vão sobreviver sem essa vaquinha? E aí o mestre falou, não conteste a minha ordem, vai lá e cumpra. E aí então eles cumpriram, mas com o coração partido, né? Ficaram estranhando aquela decisão do mestre e de repente, né, se passaram os tempos, novamente eles estavam passando por aquelas terras depois de anos. E aí quando eles voltaram, eles não encontraram mais aquele casebre, aquelas terras estavam produtivas, né? E ele chegou até os discípulos, nossa, mas acabamos com aquela família, né? E se questionando, e aí então eles finalmente chegaram até aquele local, a casa estava linda, né? Estava reformada, os pastos todos produtivos, então tinha muitas variedades plantadas e eles prosperaram. Essa história quer dizer que muitas vezes nós estamos no nosso comodismo, na nossa zona de conforto e nós não nos permitimos a florir, a germinar, a deixar o que nós temos de melhor dentro de nós, né, florescer. Então, nós estamos nos limitando muito nos dias de hoje. Nós acreditamos hoje no medo, né? Então, hoje existe uma indústria do medo,
porque o medo é uma emoção que nos faz muito mal e que nos paralisa, que nos deixa numa situação de vulnerabilidade. Então, muitas vezes nós temos medo de sair da zona de conforto, né? Nós temos medo de dar o primeiro passo, de fazer algo além para sair daquela situação de aflição. É claro que muitas vezes essas situações de aflição, até o próprio medo, ele existe para quê? Para fazer o nosso sistema orgânico perceber e tentar sair daquela condição. Então, é uma característica de proteção. Então, muitas vezes nós vamos nos levar pelo medo, mas nós não podemos permitir que o medo viva em nós. Então, é claro que o mundo, ele vai cada vez ficar de uma forma de cabeça para baixo, lembrando que nós estamos num processo de transição planetária, de mudança de vibração do planeta. E toda vez que nós estamos em mudança, como que está a nossa casa? Nossa casa é o planeta Terra, né? Então, toda vez que nós estamos em mudança, como que está a nossa casa? Caixas para todo lado, bagunça para todo lado. Então nós vamos ver isso acontecer. Nós vamos ver espíritos que estão tendo a sua última chance de mudar a sua consciência, de abrir a sua consciência para o bem. E todos que estiverem no caminho do bem sofrerão também entraves do mal. Porque o mal, ele também não quer que o bem reine, né? Ele não quer que a gente saia dessa zona de conforto. Então, existem os mecanismos de obsessão que são complexos, né? Que cabe a gente talvez deixar uma live só para falar sobre isso. Então, haverá situações que vão nos colocar mesmo em prova. Mas se é permitido isso acontecer, é para o nosso crescimento. Então, só acontecerá essas situações se nós também permitirmos. Se nós estivermos cada vez vibrando mais numa frequência que vai fazer com que esses espíritos se aproximem de nós. E quanto mais a gente querer o bem, trabalhar no bem, nós também vamos sofrer essas questões do mal. E aí nós precisamos estar atentos às situações do nosso caminho, que está levando a gente muitas vezes a resistir um chamado de trabalho no bem, a de repente situações de desânimo, situações de medo, começar a colocar certas situações na nossa frente para que nós não nos permita, né, abrir a nossa essência, o nosso espírito. Se, por exemplo, uma pessoa gosta de trabalhar no bem, tudo vai começar a dar errado para ela não trabalhar no bem. Né? As coisas vão ficar difíceis e já tem a questão da zona de conforto, que exige muita energia do cérebro, né? Para poder sair daquilo. Então o cérebro, ele já vai te colocar na situação de medo, porque tudo é novo, tudo é difícil para o cérebro, que é preguiçoso, né? Que é acostumado, que não pode viver por falta de energia. Então, como uma certa defesa, ele vai mostrar que tudo vai ser difícil, que se você sair de casa, você vai correr risco de vida. Então, nós temos situações para começar a entender que nós temos mecanismos para vivermos com responsabilidade. Descobrimos que usar máscaras, higiene pessoal é essencial, né? Tomar cuidado com o outro, com questões de visitação, se está com alguma doença respiratória, com algum problema, né? Não está se sentindo bem, por questões físicas mesmo, orgânicas. Então, tentar se cuidar, aumentar a imunidade, cuidar do templo que é o nosso corpo, né? Então, existem várias formas da gente se cuidar
cuidar da nossa imunidade. Está tendo tempos de chuva, né? Então a própria Defesa Civil manda mensagens, está falando não vão em áreas de rios, cachoeiras, porque pode ser que tenha, né, um volume de água chegando nesses locais antes mesmo da chuva, do tempo de chuva, né? Então, nós brasileiros, muitas vezes, não temos malícia de questões da natureza, porque o Brasil sempre foi um país que nós não precisávamos nos preocupar com isso, né? E nós vamos de uma forma até ingênua, nós confiamos demais nas coisas. Então, é começar a ter cuidados, né? Locais onde que há pontos de alagamento, riscos, vamos tomar conta da nossa saúde, do nosso corpo. Eu sei que é difícil muitas vezes pensar, mas é a única coisa que a pessoa tem, conquistou a vida toda. Mas, gente, nossa vida vale muito mais, né? Vale muito mais do que qualquer coisa material. Então vamos preservar a nossa vida, o veículo que o nosso espírito precisa para as suas experiências, né? O veículo que é de manifestação, que é para manifestação desse espírito. Então vamos começar a ter uma vida mais coerente, mais cuidando, né? E isso também é ter fé. Isso também é ter confiança nos planos de Deus. É que muitas vezes, como crianças imaturas que somos, moralmente falando, nós queremos que as coisas sejam da forma que nós queremos. E não do que está no planejamento. Nós não estamos aqui para viver a nossa vida somente. Nós estamos aqui para viver um projeto que se chama Projeto Terra. Nós somos parte disso, né? O planeta Terra não está a nosso serviço. Nós estamos aqui para servir, para participar desse projeto, e nós estamos ganhando condições de alcançar a perfeição. Nós estamos nesse processo da perfeição. Então, ainda não temos uma maturidade espiritual adequada para entender todos os processos, mas vamos confiar nos planos de Deus, né? É como Jesus na tempestade. Estava lá Jesus, os apóstolos, e a tempestade começou. Quantas vezes essa tempestade está presente nas nossas vidas? E quantas vezes nós estamos incrédulos, que nem os apóstolos, e achando que o barco vai virar? Só que só depende de nós. Depende de nós a gente ter a firmeza de acreditar, de confiar, de ter fé e ainda mais, né, de esperançar. Não usar a palavra esperança no sentido de espera, porque quem fica esperando ainda está na zona de conforto. Então nós precisamos ter a esperança de que dias melhores virão, mas vamos arregaçar as mangas, vamos batalhar por esses dias melhores. Vamos trabalhar essas dores que existem dentro de nós, né? Não vamos ficar jogando elas para debaixo do tapete também e falando que está tudo bem. Se essas dores existem, vamos tratar essas dores, vamos entendê-las, né? Vamos buscar ajuda. Por que não? Buscar ajuda para as nossas dores, ajuda profissional, de um psicólogo, de um especialista. Temos os centros espíritas também para as questões obsessivas,
né? Então, muitas vezes a gente está em tratamentos psicológicos, mas a gente não está vendo resultados. E ainda a gente tem a capacidade, às vezes, de colocar a culpa no profissional, né? Ele que não é bom, porque ele é que tem que resolver os nossos problemas? Ou será que ele está lá para nos ajudar a nos resolver? Né? Então, nós precisamos resolver os nossos problemas. E sempre trabalhar para o bem. Né? E o que é esse bem? É o que você, de essência, quer contribuir para este planeta, né? Contribuir em fraternidade, em estender uma mão, em caminhar junto com as pessoas, mas é claro, para isso também precisa ter compaixão, ter calma, paciência, para entender que cada um está no seu tempo, cada um está no seu tempo. E se hoje nós estamos numa condição de entendermos um pouquinho melhor tudo isso, é agradecer, é ter gratidão, né, por este momento, por chegarmos aqui com essa consciência, né, com esse entendimento de saber que já andamos, já batemos tanto a cabeça por aí, e hoje nós estamos conseguindo entender, estamos conseguindo ver os caminhos das pedras, onde poder trilhar, que caminho seguir, né? Então, que bênção que nós temos a doutrina espírita, né? Essas codificações dessas informações, foram muitos espíritos que deixaram, né, e quiseram, melhor dizer, quiseram trazer as suas experiências e falar, gente, olha, não precisa bater mais a cabeça. Ó, sabe esse caminho aqui? Segue ele que dá certo. Segue ele que dá certo. Vamos mandar essas mensagens por médiums que realmente mostrem, né, que são confiáveis, porque estão ali como trabalhadores do bem. Então, parem, né, de bater a cabeça por esse lado, vamos seguir por esse caminho. Vamos agradecer esses espíritos também, quando a gente pega essas obras espíritas que elevam o nosso coração, nosso espírito. Vamos tentar nos conectar com essas espiritualidades, né? André Luiz, Emmanuel e tantos outros. Vamos sempre nos conectar a eles para que quando nós lemos uma obra espírita, nós nos conectamos com esse mensageiro, né? E quando nós nos conectamos, imagina a egrégora que existe diante de tudo isso. Nós acabamos fazendo parte dessa egrégora. Quando a gente se associa a uma casa espírita, né? Por que é tão importante nós estarmos unidos, juntos, né, neste momento? Não é para ouvir, né? A mensagem, ela vem do plano espiritual para que a gente possa falar e de repente a gente passar um momento aqui. Mas o que está por trás de tudo isso, né? Coisas que nós não temos condições de perceber. Vibrações que nós estamos recebendo. Situações que nós estamos sendo libertados. Estamos recebendo em livramento, né? Então vamos sempre nos unir, nos mantermos unidos, mente, presencialmente, o que for, mas com uma egrégora do bem, né? De pessoas que estejam querendo o bem de várias pessoas, né? Para que nós possamos, por essa egrégora, também exercer um campo de vibração, de boas vibrações, de proteção para nós, para a nossa família. E vamos fazer mais momentos de reflexão individualmente. Aquele momento de prece, aquele momento de meditação. Vamos permitir que a nossa intuição aflore. A intuição com o nosso mentor, para que a gente possa sempre sentir qual o melhor caminho que nós devemos escolher. Os tempos estão difíceis?
Pode estar, mas para quem tem Deus, é sempre uma experiência, é sempre um bom momento. E nós estamos vivendo este bom momento. Não vamos deixar o medo guiar as nossas vidas. Vamos deixar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e nos seus planos guiar a nossa vida. Que assim seja. Então, neste momento, vamos novamente nos unir, mente a mente, coração a coração, junto com os mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, que agora derramam bênçãos em nossos lares, em nossos entes queridos, em nós mesmos, transmutando e aliviando todas as energias negativas, doenças, elevando o nosso estado vibracional, para que o nosso corpo orgânico possa responder, nossos órgãos, nossos sistemas possam responder adequadamente, elevando a nossa imunidade, para que a nossa existência possa nos favorecer experiências maravilhosas, que o nosso espírito possa se encher desses aprendizados, para que seja colocado em prática nesta e em novas existências. Vibremos também pelo nosso país, pelo nosso planeta. Uma luz rosa possa cobrir, uma luz de cura, de harmonia. Que toda a população possa se sentir abraçada agora pelo nosso Mestre Jesus, confortada e forte, firme, corajosa, para seguir cada um a sua existência. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, meus amigos. Que possamos ter um restinho de domingo, uma boa noite de descanso, envolvendo em boas energias a nós, aos nossos familiares, nossos entes queridos, e que possamos ter uma boa semana em nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho ou onde precisarmos ir. Que estejamos sempre acompanhados do nosso mentor, protegidos e sendo intuídos para a melhor escolha. Que assim seja. Graças a Deus, fiquem com Deus, meus queridos. Amanhã, às 18 horas, estaremos novamente juntos aqui com a Vânia. Fiquem com Deus, um grande beijo. Tchau, tchau. Todos evoluam, porque queira ou não queira, gente, nosso país é meio bagunçado, né? Então, se você tem americano e brasileiro trabalhando juntos, você vai ter uma coisa mais organizada, com o seu sentimento aflorado, aí fica perfeito, né? Mas são coisas que estão programadas para acontecer, né? E o Brasil tem essa predestinação, e nada vai mudar isso. Que bom, né? A gente sabe que vai ser assim e nós estamos aqui. A gente às vezes vê tanta gente querendo sair, né, que é ruim. Não, gente. A gente soubesse valorizar um pouco mais, né? Nós saberíamos que a nossa terra é a terra da promissão, terra de bênção. A gente tem que valorizar mais o que nós temos, né? Dá mais valor, né? Então, gente, é isso, não é? A gente está com o tempo já limitado. Talvez eu ainda tenha aqui mais uma outra live, continuar abordando o assunto, porque você veja que ler mesmo, eu só li um trechinho aqui. Gente, tem um monte de anotações que eu fiz, mas teria que ser feito aos pouquinhos. Então, vamos ver, semana que vem talvez a gente continue falando um pouco mais, né? E vamos ver, tá? Então vamos fazer agora uma prece, para a gente finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Muita paz e muita luz. Gratidão. Um beijo. Fiquem com Deus e muito obrigado. Tchau, tchau.